bem, irmãos, vamos então dar continuidade aqui à nossa programação, agora meditando então um instante na palavra do Senhor. Só quero dar uma palavra para os que não ouviram hoje pela manhã, que na semana passada a gente estava numa viagem missionária, e foi realmente uma grande bênção. A gente estava lá no Vale do Paraíba, estava muito calor, a gente estava com a sensação térmica de quase 44 graus, para vocês terem uma ideia, e estava muito quente, mas os irmãos foram campeões, eles saíram na rua, e debaixo de sol, e fizeram futebol, não é? Eu fui lá no futebol, eu mal aguentei chegar na quadra, imagina, né, jogar bola, isso estava fora de cogitação, eu já sofri para chegar na quadra debaixo do sol, mas os irmãos estavam lá e estavam brincando, tinha gente sem camisa, eu falei, meu Deus, eu acho que isso deve ter a unção do couro grosso, não é? Para não queimar, porque como pode? É uma coisa linda de ver os irmãos ali, né, brincando e praticando o futebol, mas acima de tudo, relacionando com aqueles meninos. E também teve o projeto com as crianças, que foi muito abençoado, e fizemos também o evangelismo de casa em casa. Irmãos, foi realmente uma grande bênção. A nossa juventude está de parabéns, e os nossos meninos são muito preparados, muito abençoados por Deus, e eles estão compartilhando isso com outras pessoas. Alguns irmãos também que não eram tão jovens, assim como eu e outros, estiveram juntos. Não foi muito fácil, né? A gente dormiu, né? Foi complicado para dormir, mas os irmãos aceitaram com amor, com alegria, aceitaram tudo de uma maneira muito incrível. Não tivemos nenhum atrito, em sentido nenhum. Foi realmente um momento de comunhão delicioso na presença do Senhor e de compartilhamento da palavra do Senhor com aquelas pessoas. Foi realmente muito legal. Os irmãos estão de parabéns e vamos investir realmente na mensagem, na pregação do Evangelho, no evangelismo, porque realmente o nosso mundo precisa de nós. E uma das coisas que eu falei para o pessoal na quarta-feira, e isso é muito importante, nós precisamos de uma viagem como essa para a gente lembrar que a média das pessoas que ouvem a palavra do Senhor não são aquelas que vêm na nossa igreja. O mundo não quer ouvir o Evangelho. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e elas não têm às vezes uma experiência com Jesus, uma vivência com Jesus, e elas vêm para a igreja. Essas pessoas que vêm para a igreja, elas são pessoas que já têm um coração, né? Eu não sei se é um coração bondoso, né? Mas elas têm um espírito preparado para receber a mensagem. Então elas vêm aqui, essas pessoas querem um abraço, elas querem, né, gostam da mensagem, elas estão preparadas, mas essa não é a média do mundo, não. A média do mundo não está afim de ouvir. Se você chega na porta de uma pessoa, eles não querem ouvir. Eu estava ouvindo o testemunho de uma das equipes, né, de uma pessoa que ficou impressionada, que o sujeito abriu a janela, viu quem estava no portão e fechou, e tranquilo, né, e deixou lá. As pessoas não querem. Então a gente se ilude, né, com as pessoas que vêm para a nossa igreja, como se todo mundo quisesse. O mundo não quer. A grande estratégia, né, que a gente tem para anunciar o Evangelho é anunciá-lo no poder do Espírito Santo. Porque por palavras a gente não vai conseguir nada. Então o mundo realmente não tem esse desejo. Mas nós precisamos ir lá. Como a gente chega em pessoas que não vêm, não viriam nunca, inclusive. Como a gente chega nessas pessoas? Jesus morreu por elas também. Jesus também ama essas pessoas. Elas não querem Jesus, mas Jesus as quer. Como a gente chega até elas? Então, o evangelismo desse tipo, ele é muito importante para a gente lembrar desse fato, de que nós trabalhamos com um público difícil. O mundo não ama o Evangelho. O tema do nosso acampamento, vocês viram, é Armagedon. O que é Armagedon? Armagedon, no Apocalipse, é o lugar onde vai acontecer a última grande batalha entre o bem e o mal. O lugar se chama Armagedon, é o Vale do Armagedon. É a grande batalha entre o bem e o mal, e esse é o tema dos jovens, né, do acampamento dos jovens, a batalha entre o bem e o mal. A gente vai começar falando do Armagedon, como vai ser a última batalha, né? E sabe quem é que está nessa batalha? Sabe quem são os dois lados dessa batalha? De um lado você tem a igreja de Cristo, o cavaleiro branco, sentado no seu cavalo, aquele que é fiel e verdadeiro. Da sua espada, da sua boca sai uma espada que ele vai usar essa espada para ferir as nações, e nós sabemos o que é essa espada, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E do outro lado, quem é o inimigo? Nós temos
a besta, né, que é um símbolo da violência. Nós temos o falso profeta, que é o símbolo da mentira religiosa, e o dragão, que é o diabo. O próprio diabo está do outro lado. E sabe quem é que seguem esse trio maldito? Todas as nações. As nações, essas mesmas nações para as quais nós ministramos. São elas que se voltam contra a igreja e são elas que vão travar a última grande batalha entre o bem e o mal. A igreja contra as nações. Todas as nações do mundo. Mas a gente já sabe qual é o resultado. Amém por isso ou não? Você sabe? Você já sabe o que vai. Leia o Apocalipse. Você pode não entender nada do Apocalipse. Eu também não entendo nada. Mas uma coisa eu entendo. Quando você chega no fim, a igreja vence. E essa é a grande bênção. Isso aí, e eu não preciso entender nada, né? Se venceu no final, então amém por isso. A igreja vai vencer. Ela não tem arma como o mundo, mas ela tem a arma mais poderosa de todas, a palavra de Deus. Não existe arma mais poderosa neste mundo. Amém? Mas isso tudo para falar da nossa viagem, que foi uma bênção. Enfim, tudo que eu falei foi só para falar isso. Foi uma bênção. Muito bem, irmão. Agora então vamos ler aqui Mateus capítulo 19. Quero ler os versículos 27, aliás, até o versículo 30. Mateus 19, do versículo 27 até o versículo 30. Nós já lemos esse mesmo texto hoje pela manhã e nós já meditamos dele, mas eu quero meditar de novo nele. Não a mesma coisa que eu falei de manhã, né? Porque os irmãos ficariam chateados comigo, porque já receberam aquele alimento, mas um alimento um pouco diferente hoje, uma nova perspectiva sobre esse texto, que é sobre o deixar tudo para seguir a Jesus. Os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus que eu quero que seja a nossa pergunta nessa noite. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Eu quando estudei esse texto, eu fiquei com essa pergunta na cabeça muitos dias. E eu ficava falando isso para Jesus o tempo todo. Jesus, eu deixei tudo para te seguir. O que vai ser de mim? Meio que, né? Tentando despertar alguma piedade no Senhor. Tentar despertar piedade no Senhor nunca dá um bom resultado, e eu não recomendo a ninguém que faça isso. Mas eu acho que eu meio que fiz isso, né? O que vai ser de mim, Senhor? Né? E Jesus vai falar, tadinho, né? Tadinho dele, né? Você quer o quê, querido? Né? E o Jesus me ama assim como ama você. E Ele tem muito para nos dar. Muita, muita bênção. A gente não precisa tentar despertar a piedade dEle, porque não importa o que você diga e não importa o que você faça, você não vai conseguir fazer Ele te amar mais do que Ele já ama. Ok? Vamos lá então, capítulo 19, versículo 27 de Mateus diz assim: Então lhe falou Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Na verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Amém? Tem alguma verdade muito linda nesse texto que quero compartilhar com vocês. Esse texto, como eu já falei de manhã, ele começou quando um jovem rico procurou Jesus. Vocês já devem ter lido a história do jovem rico, que ele achava que não era salvo ainda. Eu acho que ele olhou para si, meu Deus, acho que eu não sou salvo. Você já fez essa pergunta? Meu Deus, acho que eu tenho a impressão que eu não sou salvo, o que eu faço? O jovem rico, ele era um homem muito religioso, ele era um judeu e muito religioso, mas ele começou a achar que aquela religiosidade não o salvava, e ele foi perguntar para Jesus, então, como fazer para ser salvo? Senhor, o que eu faço para ser salvo? Eu quero ser salvo. E não é muito importante no texto se ele era salvo ou não, porque o texto levanta uma outra questão, o relacionamento entre as pessoas, o discípulo de Jesus e o mundo. Jesus diz para esse jovem que ele tem que vender tudo que ele tem e distribuir, vender não, ele tem que dar tudo que ele tem e dar para os pobres, dar toda a sua fortuna para o sustento dos pobres. E aí então ele teria um tesouro no céu. E aquele jovem sai muito triste, porque ele possuía muitas riquezas. E aí isso é bem bacana, porque Jesus não entrou em muitos detalhes e não pôde falar muito com ele, o que significa isso. Mas aquilo ficou na mente dos discípulos, mas o que está acontecendo?
Na mente dos discípulos e na ideia dos discípulos, aquele jovem era muito amado por Deus, porque eles tinham uma cultura e uma teologia, segundo a qual, se uma pessoa é muito abençoada por Deus, é porque Deus ama essas pessoas. Porque Deus, de alguma forma, Ele abençoa porque essa pessoa é justa, e a pessoa é correta, e Deus tem uma espécie de laço, né, de pacto com essa pessoa para abençoá-la. E agora eu descobri que tem gente que é abençoada e não tem pacto com Deus. Quer dizer, uma pessoa pode ser abençoada e nem ser salvo. O sujeito fica rico e nem salvo ele é. Como é que Deus abençoa financeiramente e não abençoa espiritualmente? Vai para o inferno. E na cabeça dos discípulos isso não fazia sentido. Quer dizer, o cara foi abençoado por Deus e não é salvo. E os discípulos começaram a pensar neles mesmos. Mas Senhor, peraí, então como é que a gente faz? E aí eles disseram essa frase para Jesus: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E nós, somos salvos ou não? Isso é suficiente? De certa forma, nós, não exatamente que demos, né, nossas coisas para o sustento dos pobres, mas como a gente convive com isso? De que nós estamos com o Senhor e a gente precisa deixar tudo. Nós deixamos tudo. Estamos com o Senhor. E agora, somos salvos ou não? E Jesus então vai dar essa linda resposta e esse ensinamento. Ele vai dizer que os discípulos não se preocupem, que tudo que eles deixaram eles vão receber de volta. De que não importa o que eles coloquem nas mãos de Deus, isso vai retornar a eles multiplicado, eles vão receber de volta. E ele vai então nos expressar esse ensino. Hoje pela manhã nós falamos a respeito do deixar tudo. E nós dissemos, os irmãos se lembram, que Jesus faz uma diferença entre deixar e abandonar. O problema dos jovens era a riqueza, mas os discípulos poderiam ter outros problemas. Por exemplo, a família. A família está no mesmo nível da riqueza. Você também tem que deixar a família. E deixar a família não significa que você tem que entregar a família, né? Abandonar a sua família e viver sozinho, ou ficar longe da sua família. Pelo contrário, o Evangelho não espera que ninguém faça isso. Então, o que significa deixar a família? E é isso que Jesus fala para os discípulos. Não são só os bens materiais, a família também. Ela pode se colocar entre vocês e o relacionamento comigo. Então vocês têm que deixar a família. E o que é deixar a família? Hoje pela manhã nós demos alguns exemplos, né, do que significa deixar a família. Por exemplo, gastar tempo na presença de Deus, né? Menos tempo com outras coisas e tempo na presença do Senhor. Nós vimos também que significa principalmente ressignificar esse relacionamento com o mundo. Ou seja, eu reinterpreto, ressignifico o meu relacionamento com o mundo à luz da minha relação com Cristo. Então não é mais o dinheiro, agora é o dinheiro em relação a Cristo. É o dinheiro em relação a ser um servo de Deus. Como usar esse dinheiro agora para a glória de Deus? Não é o dinheiro pelo dinheiro, a família pela família, o carro pelo carro, os bens do mundo pelos bens, as posições do mundo por elas próprias. Não importa quanto eu cresça neste mundo. O importante é que Cristo seja o primeiro e que essas coisas sejam usadas para a glória dele. E é isso que Jesus está dizendo. Então, no certo sentido, eu tenho que deixar essas coisas, porque elas não têm valor em si mesmas, nem a família tem valor em si mesmo. A própria família, que é talvez um bem ainda muito maior do que o bem material, mas até mesmo a própria família, como Jesus disse nesse texto, ela tem que ser ressignificada e tem que ser reinterpretada à luz do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Vamos ter um relacionamento familiar que glorifique a Deus. É exatamente isso que Jesus diz, e agora então ele faz essa remodelação e ele então explica para nós o problema que começou lá com o jovem. E agora eu quero então fazer um upgrade aqui nesse texto, não é? Mostrar o que eu não falei hoje pela manhã, que é essa mentalidade que nós precisamos ter quando nós vivemos com Jesus Cristo. A nova mentalidade diante do mundo. O mundo tem um jeito de pensar, o próprio mundo. Quando as pessoas pensam em dinheiro, eles pensam de um jeito. O dinheiro, né? A gente vê, por exemplo, dinheiro, você coloca lá dinheiro, ou você coloca lá no Google como ficar rico, ou como, aí vai ter um monte de coisa. E é interessante que as pessoas sempre colocam, por exemplo, a foto do dinheiro. Já repararam isso ou não? A foto do dinheiro. É uma coisa impressionante. Eu lembro que uma vez teve uma reportagem onde foi encontrado cerca de 50 milhões na casa de um político. Não sei se vocês lembram disso. Isso deve fazer aí alguns anos, talvez uns 4, 5 anos. Foi encontrado 50 milhões. E eu me lembro que a câmera mostrou a sala dele, onde estava o dinheiro, e eles colocaram, estava dentro de caixas, e eles colocaram as caixas, né,
com o dinheiro não estava espalhado, mas eles já tinham contado e colocaram em caixas, e as caixas encheram toda a sala, sei lá, 20, 30 caixas, né, de dinheiro, e aquela cena das caixas, eu fiquei alguns dias com aquela cena na cabeça. Meu Deus, tanta caixa de dinheiro, eu fiquei pensando naquelas caixas na minha própria sala, né? Já pensou se eu tivesse aquele monte de caixa na minha sala? E eu fiquei imaginando, não é? Será que caberia na minha sala, né, as caixas? Aquela cena, porque o mundo, ele olha o dinheiro e ele vê aquela figura do dinheiro, aquela cor do dinheiro. E aquilo é importante para o mundo. O mundo olha e aquela nota, aquela figura realmente tem valor. E Jesus quer mostrar que nós precisamos ter uma mentalidade diferente do mundo. Que nós não podemos ficar pensando nas coisas pelas próprias coisas. Não são as coisas que são importantes. Porque você pode tê-las e você pode também não tê-las. Você pode ter dinheiro, mas você pode também não ter. E aí o que você vai fazer? Se você não tiver dinheiro, você vai blasfemar? Você vai abandonar o Senhor? Não são poucos os que abandonam o Senhor porque faltou dinheiro. Abandona a família porque faltou dinheiro. Aliás, a falta de dinheiro é um dos grandes problemas conjugais, né, no nosso tempo. Não perde para o primeiro, que é o maior de todos os problemas conjugais. E o alvo de toda a separação, que todo mundo sabe, é o próprio casamento, né? Pelo qual a maioria das pessoas se separam. O culpado sempre é o próprio casamento. Mas se a gente for colocar aqui numa lista, quais são os problemas? O dinheiro certamente é um dos grandes motivos de separação de nosso tempo. Por quê? As pessoas estão olhando para aquele negócio, para aquela coisa em si mesma, e aquilo se torna um valor. Jesus está tentando mostrar para a gente que a gente precisa ter uma mentalidade diferente. E não só em relação ao dinheiro, mas em relação a tudo no mundo, tudo. Até as coisas que você acha que são muito importantes, como a família. Gente, a família é a coisa mais preciosa para a gente, não é? Mas até mesmo isso tem que ser revisto. Eu preciso colocar numa nova perspectiva, e eu quero apresentar para vocês essa nova perspectiva que Jesus apresenta nesse texto. 3 maneiras de pensar o mundo e que eu quero compartilhá-las com vocês. 2 delas eu quero me destacar um pouco mais, e a terceira, se o Senhor nos permitir, vamos deixar para a semana que vem, que ela é um pouco, não é eu que acho complicada, o Jesus achou complicada, e a terceira delas, ele vai passar agora o próximo capítulo apresentando esse terceiro princípio. Mas eu quero falar de 3 princípios que nós podemos usar para pensar o mundo, para viver no mundo, para usar o mundo. Como fazer? Porque o mundo é bom. Jesus não discute que seja bom. A família é boa, né? Você come coisas boas. Hoje nós comemos um almoço gostoso. Não foi gostoso? É bom. Não é isso? Você come uma fruta, é boa, e Deus deu para que você realmente aprecie. Você não vai comer uma manga, por exemplo, deliciosa, e dizer que aquilo, não, isso é bobeira. Não, não é bobeira não, é gostoso. E você glorifica, Senhor, eu louvo o teu nome, porque realmente é delicioso. O Senhor fez algo maravilhoso. Então não é uma questão simplesmente de negar, de deixar, como se aquilo não fosse nada. Não, é importante sim, mas eu tenho que ter alguma perspectiva. Eu preciso ter um princípio que remodele e que me ajude a me orientar na maneira como eu me relaciono com este mundo, para que o mundo não me enrede, para que eu não comece a amar o mundo mais do que ao Senhor. Então eu quero apresentar para vocês os 3 princípios que Jesus apresenta. Primeiro princípio, eu chamei esse princípio de o princípio da devolução incomparável. Grava bem, o princípio da devolução incomparável. Ok? Repita aqui comigo. Devolução incomparável. O que é devolução incomparável? É uma devolução que não dá para ser comparada. É isso, não é? E o que significa devolução incomparada? Jesus diz, receberá muitas vezes mais. No meu relacionamento com o mundo, eu tenho que ter em mente uma coisa. Não importa o que eu dou para Jesus, eu receberei muitas vezes mais. Vocês percebem? É um princípio de vida. É uma coisa que orienta a vida. E Jesus está nos ensinando isso. Não importa o que você dê. Ele fala isso, inclusive, ele é bem enfático nessa questão. E ele nem fala do dinheiro. Nem é o dinheiro que está em jogo aqui. Ele está dizendo o seguinte. Vós os que me seguistes, no versículo 28, no versículo 29. E todo o que tiver deixado, e observa que o dinheiro não entra aqui nessa lista. Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos,
campos. Vejam que ele fez uma lista que inclui família e inclui os bens da família. Então vejam aqui que ele fala, se você deixa, ou seja, o que você, em certo sentido, você secundariza, aquilo vai voltar para você, só que vai voltar multiplicado. Ou seja, esses campos que você deixou vão voltar para você. A mulher que você, né, não, tem um texto, essa questão de deixar a mulher é interessante. Tem um texto em Corinto, onde Paulo fala que o homem nunca deve deixar a sua mulher. Nunca deve se afastar dela. Tem que ficar junto com ela e tem que ser muito carinhoso com ela, assim como a esposa com o seu marido. Mas Paulo ele fala, mas tem um motivo pelo qual vocês poderiam se separar. E isso seria correto diante do Senhor, e o Senhor receberia isso com bons olhos. Para a oração, dedique-se à oração. Talvez, olha querida, vamos dar um tempo, eu vou, orar um tempo. Se você realmente tem esse propósito, então, e Paulo fala que não pode ser um tempo muito longo, tem que ser um tempo bem curto, mas um tempo que você se dedica à oração. Quando eu secundarizo o meu relacionamento com a minha esposa, ou com o meu filho, e começo a buscar o Senhor, e gasto tempo com Ele, sabe o que acontece? Jesus diz, o meu filho retorna para mim, ele volta para mim. Porque talvez se eu me dedicar muito a ele, ficar em cima dele, ou da minha esposa, não é? De repente a mulher vai ficar enjoada de mim, não é? Oh, mas esse homem não larga do pé, não é? Não, dá um tempo, Senhor, é contigo aqui. E você dá um tempo e fica com Jesus, e dedique-se à sua comunhão com Jesus. E sabe o que acontece? Aquele tempo que você não dedicou para outras coisas, essas coisas voltam a você. Só que agora vem o princípio, a devolução é incomparável. Você recebe muitas vezes mais. Não é mais a mesma mulher, agora é uma mulher diferente. E aqui nem está em jogo se ela é cristã ou não, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele fala do relacionamento entre homem e mulher, ele fala, mesmo que um deles não for cristão, mesmo que não for cristão, mas ele é santificado pela presença daquele que é cristão. O marido crente, o marido não crente, é santificado pelo relacionamento com uma mulher crente. E uma mulher não crente, ela é santificada no relacionamento com um marido cristão. O que significa? Que aquilo volta para mim. Eu gasto tempo com Jesus, mas esse tempo que eu não estive com essas coisas que eu amo, essas coisas voltam para mim e elas se tornam edificação para a minha vida e ainda muito mais, muito melhor. Então você ganha de volta. O que você coloca nas mãos de Jesus volta para você. E olha o princípio é, a devolução ela é incomparável. O cristão não pensa do jeito que o mundo pensa, não pensa. Ele sabe que tudo que ele faz volta para ele. Então se ele coloca com alegria, com prazer na presença do Senhor, ele sabe que volta. Faz lembrar aquela história de Neemias, né? Não sei se vocês lembram de Neemias, que Neemias ele estava sofrendo muito. Ele mesmo deu uma oferta muito generosa para a construção dos muros, mas ele estava sofrendo muito, muita perseguição, muita luta. E de vez em quando aparece no livro de Neemias a seguinte expressão, lembra de mim, Senhor, lembra de mim. E eu acho lindo que Neemias diga isso. Porque muitas vezes você tem que engolir um sapo e você tem que aguentar uma coisa, uma falta, e às vezes você tem que aguentar, às vezes no casamento, na família, e você às vezes por amor a Jesus, você vai perdoar, e aí você pode dizer isso para o Senhor, Senhor, lembra de mim, porque isso vai voltar para você. Todo bem que você faz, volta. Então esse é o primeiro princípio que eu quero destacar aqui para vocês. O princípio da devolução incomparável. Ou seja, tudo que você entregar no reino de Deus, e é uma boa maneira da gente pensar o mundo. Veja como o mundo não jamais pensaria assim. No meu relacionamento com o mundo, qualquer coisa que eu entregar nas mãos de Deus, tudo que eu colocar na mão de Deus vai voltar. Só que volta multiplicado. Jesus nos garante. Segundo princípio que eu quero colocar aqui, eu chamei de princípio do futuro glorioso. O princípio do futuro glorioso. O que é o princípio do futuro glorioso? Esse princípio está aqui no versículo 29, e que mostra para a gente que a vida cristã, ela tem que ser encarada como um investimento para o futuro. Só que não é que, mas o futuro é quando eu morrer, lá na presença de Deus, né? Aqui só tem desgraça, e lá eu vou ganhar tudo. Quer dizer, aqui eu perco tudo, e lá eu ganho tudo. Não foi isso que Jesus falou.
Jesus já deu uma indicação que mesmo nessa terra nós vamos ter bênçãos, que mesmo nessa terra Ele já está conosco. E observe o que Ele diz lá no versículo 29, Ele diz o seguinte: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e, observa, e herdará a vida eterna. Ou seja, você ganha muitas vezes mais, esse é o primeiro benefício, e em segundo lugar, você ganha também a vida eterna. Veja que nós temos dois benefícios. A médio prazo, digamos assim, o Senhor já nos devolve muitos deles. Ah, mas eu perdi minha família, mas você ganha outras. Você vai ter uma família, você vai ter gente que te ama. Aquilo que você coloca diante do Senhor vai voltar para você nesta vida. Lembra de nós falamos, acho que foi domingo passado, que aquele que crê no Senhor não será confundido. E o que significa ser confundido? De que você confiou em Deus, você entregou a sua vida ao Senhor e você se deu mal. Isso não pode acontecer, nunca aconteceu. Nunca vi um justo, disse Davi, peregrinando na terra. Por quê? Porque Deus nos dá bênçãos nesta vida. E é a prova de fato e o testemunho de que realmente vale a pena servir ao Senhor. Então, aquilo que você coloca na mão de Deus, você pode esperar, porque tem um futuro. Pensa no futuro. Nada é para já. Nada é para já. Existe um futuro e Deus está preparando o nosso futuro. O cristão, quando pensa no mundo, ele nunca pensa para hoje. Não é assim? Você tem que pensar no futuro. Quando uma pessoa entra na escola, por exemplo, ele tem que pensar no futuro. Não adianta pensar no hoje. A gente tinha uma piadinha que a gente contava para as crianças, né, para os nossos filhos, e virou meio que um lema, né, da nossa família. A piadinha do menino que foi na escola a primeira vez. Não sei se é bem sem graça, mas para as criançadas funcionava, não é? O menino foi para a escola a primeira vez. E aí chegou em casa desanimado. E aí o pai chamou: vem cá, filho. E aí aprendeu tudo? E ele desanimado: pai, eu acho que não. Eu tenho a impressão que eu vou ter que voltar amanhã. Entenderam? Eu tenho a impressão que vou ter que voltar amanhã. Coitado, o moleque, filho, você vai voltar nos próximos 16 anos, né? Mas ele está desanimado porque ele achava que ele ia voltar no dia, vou ter que voltar. Ele tem que pensar no futuro. No mundo não é assim, você não tem que pensar no futuro muito mais quando se relaciona com Deus. Pense no futuro, não é só o hoje. Deus está preparando um futuro para nós. Porque quando a gente está sofrendo, está com dificuldade, a gente só pensa naquele momento. No momento da dor, é só a dor que importa. Mas o Senhor tem mais do que aquele momento. Ele tem um futuro preparado para nós. O princípio do futuro glorioso. E qual é esse futuro? Jesus fala: hoje você ganha as coisas que você abandona. Casas, campos, mulher, irmãos. O que você abandona não, o que você deixa, secundariza, para que Cristo seja o primeiro na sua vida. Essas coisas vão voltar a você e vão te fazer muito feliz. Mas tem mais, Jesus diz, a longo prazo, aí sim, ele fala na regeneração. Quando chegar a regeneração, vocês vão se sentar em 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aqui é um tema, né? Eu estudei muito esse tema e foi algo que realmente me preocupou muito, mas aqui Jesus está falando realmente de um futuro, quando ele voltar, e então a igreja realmente ela vai ser reino e sacerdotes, numa nova ordem, num novo tempo em que o Senhor Jesus vai inaugurar, e aí então você vai ter todas as coisas. Sim, vai haver esse futuro grandioso, mas o que importa é que nós cristãos somos orientados para o futuro. Tudo o que fazemos é para o futuro, não é o hoje. Hoje está difícil, hoje eu estou sendo humilhado, mas Senhor, eu vou enfrentar junto contigo, vamos trabalhar junto, porque eu sei que o futuro vem, e quando chegar o futuro, a minha vida vai mudar, as coisas serão melhores, vamos investir juntos, vamos plantar juntos, para colhermos um melhor futuro, é o convite que Jesus Cristo nos faz. Tem um samba, né, famoso, que dizia: meu amor me deixou e a água correndo para o mar. E é bem interessante isso, né? A água está correndo para o mar, o futuro vai chegar. E quem conhece sabe do que é o futuro. Um dia é ele que vai correr atrás de mim. É mais ou menos essa a ideia. O futuro vem. Ou seja, vale também, e muito mais ainda, para o nosso relacionamento com Deus. Hoje sofro,
mas amanhã eu vou sorrir. Eu tenho certeza que Deus vai me honrar. Ele sabe que eu não posso viver sofrendo, Ele sabe que eu não posso viver nessa agonia toda a minha vida, e Ele vai me abençoar. Deus tem algo na minha vida e eu posso confiar nisso. O futuro é glorioso. O nosso futuro sempre é glorioso. E não é porque tem muito ou tem pouco. Ontem à noite nós estávamos na casa do avô do pastor Silas, a casa dos pais do pastor Silas, orando juntamente com a família, porque ontem faleceu o avô dele. E nós estávamos falando a respeito dele, de como ele foi uma bênção. E falando a respeito de como ele, as pessoas a quem ele abençoou. Ele foi um servo de Deus até o fim. Uma pessoa que deu um bom testemunho do Senhor. E olha, ele juntou muitas bênçãos espirituais. Pessoas que o amam. Pessoas nas vidas das quais ele tocou. Então realmente o futuro é grandioso e glorioso se confiarmos no Senhor. Pensa no futuro. O futuro vem e o futuro é melhor. E o terceiro princípio, e eu quero terminar com esse, e não vou me demorar muito nesse princípio, porque se o Senhor nos permitir, vamos falar sobre ele na próxima semana, mas é o princípio que eu chamei de o princípio do lugar invertido. Vejam que eu dei nomes aqui bem estranhos, né? O princípio da devolução incomparável, porque tudo que você coloca nas mãos de Jesus volta para você, só que volta multiplicado. O princípio do futuro glorioso, ou seja, o futuro sempre é glorioso. Nós somos predestinados para a glória. De um jeito ou de outro, nós vamos alcançar a glória, e eu posso confiar no futuro de Deus. Mas também tem o princípio do lugar invertido. E qual é o princípio do lugar invertido? É aquele princípio segundo o qual os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Jesus achou que esse princípio era bem complicado, e por isso ele agora vai falar só sobre esse princípio. Ele deixa os outros um pouco de lado, e ele vai se destacar agora nesse princípio, vai contar uma parábola, até bastante longa, para explicar o princípio de que os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Mas a gente deve lembrar que esse é um princípio de relacionamento com o mundo. Jesus está dizendo o seguinte: quando você se relacionar com o mundo, quando você se relacionar com o dinheiro, com a família, quando você estiver nessa relação do mundo, preocupado de não amar o mundo, esse passo atrás para não entrar muito fundo no mundo, até que ponto eu me relaciono com este mundo? Então Jesus disse, quando você se relacionar com o mundo, lembre-se que os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então o que significa isso? Significa o seguinte, significa que se os discípulos abandonaram tudo para seguir a Jesus, então significa que eles se tornaram os últimos. Nós abandonamos tudo, foi o que disseram a Jesus. Nós abandonamos tudo, agora não temos nada. Significa que a gente agora é último. E Jesus está dizendo, pois é, vocês abandonaram tudo e aos olhos do mundo vocês são os últimos. Mas lembrem-se, no reino de Deus os últimos é que são primeiros. Então aos olhos de Deus vocês são primeiros. Deus considera vocês como se fossem os primeiros da fila. E o que significa? Está aí uma boa pergunta. O que significa isso então na prática? Eu não quero me demorar muito nessa questão, porque ainda pretendemos falar sobre isso, mas eu posso dizer o seguinte, a essência do argumento de Jesus. E vejam em que sentido eles seriam os primeiros, porque eles se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vejam que eles teriam primazia no reino de Deus, né? Mas o que significa isso? Então, de acordo com esse princípio, Jesus está dizendo o seguinte, não tentem buscar o primeiro lugar no reino de Deus. O reino de Deus, no nosso relacionamento com esse mundo, não é uma boa política ficar buscando o primeiro lugar, em ser o primeiro em tudo. Não sejam o primeiro. Eu tenho que estar na frente, eu tenho que estar na evidência, eu tenho que ganhar mais do que os outros, eu tenho que ter uma posição acima dos outros, eu tenho que estar num cargo superior. Essa ideia da superioridade no reino de Deus não funciona. Vocês querem uma posição que realmente agrada a Deus no reino de Deus? Busquem o último. E o que significa buscar o último lugar? Significa o seguinte: nós não devemos alimentar ambições de sermos preeminentes no reino de Deus, mas basta para nós que sejamos servos no reino de Deus. Eu sou apenas um servo. O que eu estou fazendo no reino de Deus? Eu estou aqui para servir. Então, se eu estou aqui para servir, os outros
são mais importantes do que eu. Jesus, ele deu um exemplo precioso com a sua própria vida, e ele vai fazer isso daqui a pouco, né? Nem demora muito. Daqui a alguns capítulos, ele vai pegar uma bacia e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, e ele vai dizer exatamente isso. Veja como eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Não tentem ser os primeiros, não tentem ter domínio sobre as pessoas. Não tenta pensar que vocês ganham mais do que os outros, ou que vocês são melhores, ou mais inteligentes. Abandona esse pensamento, você é um servo. Lá em Isaías capítulo 52, tem um versículo que fala sobre Jesus Cristo. É uma profecia sobre Jesus, que foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo, mas que faz uma profecia sobre Jesus dizendo as seguintes palavras: o Senhor me deu a língua dos entendidos, para que eu possa responder com uma palavra para aquele que tem necessidade, ou para o aflito. Jesus é aquele que é sábio, ele tem tudo. Mas sabe o que ele faz com tudo que ele tem, tudo que ele é? Imagina a sabedoria de Jesus, imagina a riqueza de Jesus. Sabe o que ele fez com a sabedoria e a riqueza dele? Ele se sentou na beira do caminho e ele serviu pessoas humildes. Ele sentou com uma mulher de vida duvidosa, na beira de um poço, e conversou com essa mulher de uma forma inteligível, simples. Havia tanto, eu podia pensar, né? Ele fala: mulher, se você soubesse quem é que fala contigo. Não é lindo ele dizer isso? Se você soubesse quem é que está falando contigo. Eu tenho tanto para oferecer. Eu podia falar tanta coisa incrível, eu tenho tanta sabedoria, mas eu sou o teu servo, eu estou aqui para te servir. Aliás, quando a mulher diz, quando ele diz para a mulher, né? Eu tenho sede, na verdade não é que ele quer ser servido pela mulher. Não, na verdade essa expressão tenho sede é uma profecia daquilo que ele faria na cruz. Lembra que na cruz ele disse a mesma coisa? Eu tenho sede. O que ele está dizendo para a mulher: mulher, eu tenho sede. Ele está prevendo a cruz. Ele está dizendo: um dia eu vou dizer essa frase e eu vou estar servindo você. Numa cruz, para a sua salvação, mulher, eu vou dizer: tenho sede. Ou seja, eu me farei como se fosse um pecador, embora não seja. Mas eu viria a ser um homem normal e que morreria agonizando numa cruz em seu favor, para servir a você, para te dar a salvação. Quando Jesus diz tenho sede, é uma profecia que ele faz de que ele mesmo está servindo aquela mulher, oferecendo a ela a salvação que ele mesmo daria, ou cuidaria disso naquela cruz. Jesus, ele foi grandioso, mas quando viveu entre nós, ele foi um servo. Aquele que era tudo se fez pequeno por nós e nos deu um exemplo. Esse texto começa com o jovem rico, mas antes mesmo do jovem rico, alguns versículos antes, Jesus tinha chamado uma criança e colocado ela no meio deles. Vem cá, querido. Aí chamou a criança. Está vendo essa criança? E ele disse: vocês têm que ser que nem uma criança, se vocês querem ser os primeiros no reino de Deus. O reino de Deus não é uma disputa para quem é o melhor. O reino de Deus é uma disputa para ver quem é o que mais serve. Aquele que é o menor. O menor aos olhos de Deus é o maior. Então, no nosso relacionamento com o mundo, não é uma questão, porque no mundo é assim, é o poder, né? É o poder aquisitivo. Aliás, a palavra poder aquisitivo, ela determina quem no mundo é o melhor. E quando você é o melhor, você tem tudo. O banco tem uma repartição só para você. A loja tem um lugar só para você. Aliás, tem loja que o que não tem dinheiro não entra, só o que tem dinheiro. Você vai lá, você vai visitar uma cidade, tem os lugares próprios para esse tipo de pessoa. Você faz no mochilão, né? Quando a gente contratou o ônibus para ir lá para o Vale do Ribeira, a empresa já avisou: tem cidade que o ônibus não entra não, e eu sei que não entra, né? Porque esse farofeiro não vai chegar aqui não. Essa turma não chega, não quer, não, por quê? Porque não vai trazer lucro, não tem dinheiro. Irmãos, o poder aquisitivo é a maneira do mundo pensar. Jesus está falando para vocês, para nós. Você quer pensar em termos de reino de Deus? Então esquece o poder aquisitivo. O poder aquisitivo não é nada no reino de Deus. No reino de Deus, como disse Paulo, não é nem comida nem bebida, é alegria, paz, é justiça, é santidade na presença de Deus. Isso é o reino de Deus. Então não é questão, o mundo está tentando fazer de vocês melhores, maiores, né? Não, diante de Deus o que importa é aquele que serve. É um princípio que nós encontramos do Senhor Jesus, mas isso merece mais explicações.
E quem sabe nós possamos falar sobre isso na próxima semana. Mas fica para nós os princípios pelos quais nós podemos nos relacionar com o mundo. Para que o mundo não nos engane. Para que ele não nos traia, não enrede o nosso coração. E a gente acabe amando este mundo. Então nós temos 3 princípios. O princípio da devolução. Tudo que você coloca na mão de Deus vai voltar para você. Nós temos o princípio do futuro. Tudo que você faz tem um futuro. Pensa no futuro. Não é hoje que importa. Importa o amanhã. E por fim, o princípio de que o primeiro há de ser o último e o último há de ser o primeiro no reino de Deus. Mais importa que sejamos servos do que sejamos dominadores. Dominador não tem lugar no reino de Deus.